Na semana em que se inicia o inverno, que chega sábado, muito frio na capital paulista. Frio que espantou ontem manifestantes que, se fosse outro tempo, certamente teriam saído de casa para ir ou à Avenida Paulista ou ao Viaduto do Chá. Na Avenida Paulista, um número maior do que nas proximidades da sede da Prefeitura de São Paulo. Mas eu gostaria de começar o programa falando das provocações. Fogos e ofensas contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Ministro da Educação contrariando determinação do governo do Distrito Federal na esplanada dos ministérios se encontrando com alguns manifestantes. E, de novo, reiterando ofensas. E sem máscara. Várias provocações. Ninguém para jogar água fria nessa fervura. Mas daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista muito importante em que vamos poder detalhar isso. Por enquanto, esse é o tema de abertura, as ofensas que de novo são proferidas contra a mais alta Corte de Justiça do país, sem que, ao que parece, de outros poderes, ninguém chame a atenção. E os ousados continuam dando as cartas e jogando de mão. Muito bom dia, Thaís. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, conosco no Jornal da Bandeirante, gente. E aí, Zé Paulo, a gente tem assistido, e não é de hoje, não é? Movimentos do governo Jair Bolsonaro de avança, recua. Não é de hoje que, dessa forma, o presidente Jair Bolsonaro e quem está no entorno dele age em relação a posicionamentos. Muitas vezes o governo dá um passo além, choca pela agressividade, às vezes até pela terminologia, palavrões sendo usados, e aí depois há o recuo. Avança e recua, avança e recua. E nessa forma de praticar a política, muitas vezes o avanço é maior do que o recuo. Então, devagarzinho, o governo vai se posicionando de uma forma diferente. Aí a gente tem que pensar se é isso que está acontecendo nesse caso. Por quê? Primeiro, do ponto de vista da estratégia política, o que pode trazer de benefício ao governo, pelo menos ali o apoio velado a esse tipo de manifestação ou a não reprimenda pública da participação de integrantes importantes do governo, como o ministro Weintraub, nesse tipo de ato? Que benefício isso pode trazer, a não ser simplesmente a sinalização da vontade de avançar para depois recuar? A outra coisa é também o quanto nós, aqui como sociedade, devemos dar de peso para esses movimentos. São movimentos que, se a gente pensar no que aconteceu na frente do Supremo no sábado e depois os atos por todo o país ontem, domingo, reuniram 100, 200, 300 pessoas, 400, numa medição ali bondosa, em alguns desses atos. Qual, de fato, é a representatividade desses atos, a não ser ali a agressividade colocada como marca maior, como muito bem o Zé Paulo destacou para a gente aqui na abertura do programa. Atos pouco representativos em termos numéricos, mas com uma agressividade exacerbada, devem ser considerados ou devem simplesmente ser ignorados pela pouca ação ali, de fato, da população neles? Acho que são questões que a gente vai ter que se fazer aqui, colocar o nosso ouvinte para pensar também junto conosco, porque não me parece que haja nesse momento uma grande mobilização. E o que nós, como sociedade, vamos ganhar com isso tudo? Para que haver ato a favor e contra um governo no momento em que a gente está numa pandemia? E mais do que isso, o governo está aí estabelecido, então não precisa de ato defendendo, já que não existe nenhuma ameaça colocada à mesa. E ato contrário, o que não se gosta, de fato, nesse governo? É a ameaça à democracia, mas o governo não foi eleito democraticamente. É muita contradição junta para a gente ter que digerir todos os dias aqui com os nossos ouvintes. Cláudio Humberto, direto de Brasília, tenho certeza que tem mais elementos para fazer a gente entender esse imbróglio todo, né, Cláudio? Bom dia para você. Olá, Thaís, muito bom dia. Bom dia, José Paulo de Andrade, bom dia, Pedro Campos, bom dia, ouvintes. Olha, há um certo estado de perplexidade, né, de todos aqui em Brasília com o que aconteceu ontem, que na verdade é assim, vem num crescendo, né? O que mais incomoda mesmo é a posição do governo, né?
As pessoas fizeram ontem, né, apoiadores do governo, praticaram um ato ontem que é muito próximo do ato de terrorismo, né? Eles apontaram fogos de artifícios em direção ao Supremo Tribunal Federal, uma coisa meio patética, né? Olha aí o aviso de quê, né? São pessoas que merecem estar mesmo atrás das grades, porque, afinal de contas, isso não é admissível, não é tolerável. Mas o que incomoda mesmo, eu vinha dizendo, é o silêncio, assim, o quase silêncio absoluto do governo federal, né? Ontem, de maneira inédita e oportuna, diga-se de passagem, né, o ministro da Justiça se pronunciou, divulgou nota, etc. e tal, mas é uma nota muito cautelosa, quase acovardada, né, que não condena cabalmente o que aconteceu. Só faz a pregação óbvia do respeito às instituições. O comportamento do Weintraub sem máscara, no meio da rua, etc. e tal, não se pode esperar coisa muito diferente de gente dessa laia, né? Mas o que incomoda mesmo é o silêncio do governo em relação a tudo isso, né? Serve a que isso, né, esse silêncio? Para estimular que aumente ainda mais as hostilidades contra o Supremo Tribunal Federal? Que coisa mais burra, né, para dizer o mínimo, porque afinal de contas eles estão reclamando de quê? Das decisões do Supremo Tribunal Federal. Acham que o Supremo vai se intimidar com isso? Acham mesmo que o Supremo vai mudar, vai alterar o seu entendimento com medinho de impropérios ou de fogos de artifício, né? Isso é de uma estupidez total. Eu acho uma coisa a ser destacada a decisão do governador do Distrito Federal. Tem um decreto em vigor que proíbe aglomerações superiores a 100 pessoas e ele fez valer esse decreto simplesmente proibindo o acesso dos manifestantes à esplanada dos ministérios, que é o palco habitual de protestos, e também até a circulação de veículos. Somente autoridades estavam autorizadas, autoridades e funcionários públicos em serviço que estiveram autorizadas a tiver acesso, né, à esplanada dos ministérios. Acho que tem que ser feito isso mesmo, né? Acabar com essa hipocrisia de exigir, como tem lembrado aqui o José Paulo de Andrade, de exigir distanciamento social e tantas coisas, por exemplo, de shopping centers, e permitir que ônibus andem lotados e permitir, sobretudo, aglomerações como estas, de manifestações, como a Thaís destacou muito bem, completamente sem sentido.